Como nós estamos no tempo de comemoração, né, do dia de Nossa Senhora Aparecida, que é 12 de outubro, eu fiz aqui algumas anotações a pedido de algumas pessoas que queriam saber melhor, um pouco melhor, né, um pouco da história de Nossa Senhora Aparecida, né, da devoção nossa. Acontece que aí essa história é muito interessante, né? Porque há duas versões, né? Uma no arquivo da Companhia de Jesus em Roma, né? E outra da Cúria Metropolitana em Aparecida mesmo, e essa anterior a 1743, portanto no século XVIII, né? Segundo os relatos, né, a aparição da Virgem aparece na segunda quinzena de outubro de 1717, começo do século XVIII, quando Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos, né, o conde de Assumar, ele ia indo lá para as Minas de Ouro, né? Ele ia indo até Vila Rica, né? Que hoje é Ouro Preto, e ele parou em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. E para homenagear ele, né, o Visconde, o que aconteceu é que três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, foram pescar no Rio Paraíba alguns peixes que seriam oferecidos ao Conde de Assumar, né? Na verdade, é o Conde de Assumar. E, na verdade, eles lançaram e não pegavam peixe, daí eles fizeram uma oração muito forte. Quando eles lançaram as redes ali perto do porto de Itaguaçu, onde hoje é pertinho, ali em Aparecida mesmo, eles pescaram, né, a cabeça, a Virgem Maria, né, uma estátua da Virgem Maria de Conceição, né, sem cabeça, né? E daí eles jogaram outra vez a rede e pegaram a cabeça da imagem, né? E essa cabeça da imagem juntava certinho com aquela imagem, né? Era uma cabeça já, né, assim, meio escura por causa do lodo, estava há muitos anos embaixo da água, né, no lodo. Então eles recuperaram essa imagem, né? E daí eles lançaram a rede e a rede ficou muito, isso depois eles lançaram a rede ficou muito pesada e eles apanharam tantos peixes que se viram forçados a retornar ao porto, uma vez que o volume de peixe ameaçava até afundar as embarcações dele. E essa foi o primeiro milagre, né? A primeira intercessão da Virgem Maria. E durante os 15 anos seguintes, a imagem ficou na casa do Felipe Pedroso, né, de um dos três pescadores. Todo mundo ia lá rezar para essa imagem, né? Muita gente relatou coisas estranhas, milagres, as luzes apagavam e acendiam sozinhas, velas apagavam e acendiam sozinhas, e diversas pessoas de várias regiões, né, do Brasil iam lá na casa para rezar. Assim, por volta de 1734, né, o vigário de Guaratinguetá construiu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros e aberta à visitação pública em 1745. A capela foi erguida, né, e no dia 20 de abril de 1822, 20 de abril, né, em viagem pelo Vale do Paraíba, o Dom Pedro I, imagine, né, e sua comitiva visitaram a capela e conheceram a imagem, então, de Nossa Senhora Aparecida, né? Por isso que chama Aparecida, porque ela aparece ali né? Tratava-se de um importante ponto já de peregrinação católica, pois o pequeno templo havia sido erguido, né, por causa daquela estátua, né, que foi encontrada em 1717, né? Na realidade,
depois de se tornar imperador, Pedro I escolheu São Pedro de Alcântara como padroeiro, né? O número de fiéis não parava de aumentar. Em 1834, gente, foi iniciada a construção de uma igreja maior, a atual Basílica Velha, sendo solenemente inaugurada em 8 de dezembro de 1888. Então vejam que história interessante. Em 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel visitou pela segunda vez a Basílica e ofereceu à santa, em pagamento de uma promessa feita na primeira visita em 1868, uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com um manto azul, né? Daí vieram os missionários redentoristas. Em 29 de abril de 1908, a igreja recebe o título de Basílica, né? De Basílica Menor, porque Basílica Maior é só em Roma, né? E daí ela, em 17 de dezembro de 1928, a vila que se formaram ao redor da igreja no alto do Morro dos Coqueiros se emancipou, né, de Guaratinguetá e se tornou um município chamando Aparecida, né? A Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né, foi proclamada Rainha do Brasil e sua padroeira principal em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio XI. A imagem já havia sido coroada anteriormente em nome do Papa Pio X, por decreto da Santa Sé de 1904. Pela Lei 6.802, de 30 de junho de 1980, foi decretado oficialmente feriado nacional. O dia 12 de outubro, também nessa lei, a República Federativa do Brasil reconhece oficialmente Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. O Exército também reconhece como Generalíssima, né? E é muito interessante essa história. Mas uma das coisas mais interessantes, daí teve a Basílica Nova, gente, em 1955 começa a construção da Basílica Nova por um arquiteto famoso chamado Benedito Calixto, né, em forma de cruz grega, 173 metros de comprimento por 168 de largura, e as naves com 40 metros e a cúpula com 70 metros de altura, né? Em 4 de julho de 1980, o Papa João Paulo II, em sua visita ao Brasil, consagrou a Basílica Nova, né, como o maior santuário mariano do mundo, né, revigorando, portanto, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, né? Daí veio também o Papa Francisco e tal. Mas o interessante que eu queria contar para vocês é que essa imagem ela é atribuída, não é, ao Frei Agostinho de Jesus, que é um monge beneditino de São Paulo, né? Em São Paulo tinha em Santana do Parnaíba um mosteiro beneditino, e esse Frei Agostinho de Jesus, ele era muito habilidoso, e hoje se atribui a autoria dessa imagem, né, a esse Frei Agostinho de Jesus. Mas o interessante, daí ela é já patrimônio histórico, mas o interessante que eu queria contar para vocês é que a padroeira da Argentina e do Uruguai, que é a Virgem de Luján, também é uma irmã gêmea mesmo, né, de Nossa Senhora Aparecida, feita pelo mesmo artesão Agostinho de Jesus. Isso é quase unânime, né? Há uma discussãozinha pequena, mas é quase unânime, né, a confirmação de que as duas estátuas são irmãs. E a história é muito bonita, porque um fazendeiro português, Antônio Farias de Sá, que tinha uma fazenda onde hoje é Santiago del Estero, que é no norte da Argentina, ele encomenda para um amigo português brasileiro uma imagem, né, de Nossa Senhora da Conceição, né? E ele manda, na verdade, faz duas imagens, né?
e manda também essas imagens lá para... Ela vai de navio até Buenos Aires e depois de Buenos Aires ela vai de carroça, de carroção, ia até Santiago del Estero, no norte da Argentina. Acontece que, na verdade, pertinho ali, quer ver, mais ou menos a 67 quilômetros de Buenos Aires, perto, nas margens do rio Luján, né, a caravana se deteve, né, para dormir e daí os bois não saíam mais, não andavam mais. E eles foram tirando a carga, né, a carroça, vamos dizer, empacou, né? E eles foram tirando o peso da carroça, tiraram todos os pesos e a carroça não andou. Quando tiraram a caixa que tinha a Nossa Senhora, a Virgem, né? Daí a carroça andou e daí os escravos todos que estavam ali acharam que, né, todo mundo ficou impressionado com aquilo, porque era uma imagem pequena, tem 37 centímetros, né, de altura só, e daí andou, falou, ela quer ficar aqui, né? Daí construíram uma capela, né, se tornou um povoado depois, e em 1755 ela foi premiada com o título de vila, esse lugar, Luján, né, e a devoção foi crescendo ano após ano, e mesmo com os milagres, em 23 de outubro de 1730 foi nomeada freguesia de Luján. Hoje, por exemplo, gente, é uma enorme basílica, um santuário enorme, lindo mesmo, né? E a coroação foi realizada em 8 de maio de 1887. E todo dia 8 de maio, milhares mesmo, né, de argentinos saem de Buenos Aires, né, do bairro de Liniers ali, em uma peregrinação até Luján. Né? A primeira peregrinação foi em 1975 e ocorre até hoje, né? Principalmente jovens fazem essa peregrinação. Então, o interessante é que a padroeira da Argentina e do Uruguai, porque a devoção se espalhou pela América Latina inteira, é irmã, né, de Nossa Senhora Aparecida. Então, a padroeira do Brasil, a padroeira da Argentina e a padroeira do Uruguai foram feitas pelo mesmo monge beneditino, né? Elas são idênticas, o mesmo tamanho, né? Ela é bem mais clara porque não ficou no fundo do rio, não tem aquele mais cinzento, tanto de lodo como ela era nova, né? E das cinzas de velas, etc., como a Nossa Senhora Aparecida. E então essa é uma história interessante, que a Virgem de Luján é irmã gêmea, vamos chamar assim, de Nossa Senhora Aparecida. Essa é a história que eu queria contar para vocês, né? Entrem na internet, vejam, vale a pena, né, a gente conhecer um pouco da história, né, tanto de Nossa Senhora Aparecida como da Virgem de Luján. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e feliz dia de Nossa Senhora Aparecida. Um abraço.